gostoso de você ir ali, e mesmo que ainda não tenha lido, o conhecimento não esteja muito fresco na sua cabeça, você consegue tangenciar o tema e ir pontuando ali devagarzinho. Então, beleza, né? Tipo assim, não sei a questão, mas eu não vou jogar a toalha e eu vou tangenciar ao máximo o tema aqui e vou soltando na minha prova ali. Então, divida a folha ao meio ali, bota tópico direto, tópico indireto. Tópico direto, né? O máximo de coisa que você souber que ele perguntou diretamente na pergunta, ele quer saber sobre isso, aí o máximo que você puder vai botando ali. Porque se você for colocar, primeiro que se você for fazer a questão toda ali, para depois passar limpo, corrigindo, provavelmente não vai dar tempo, né? Que as bancas estão cada dia mais fazendo com que o candidato tenha que administrar o tempo dele durante a prova, e se você errar ali no tempo, prejudicou toda a sua prova e perdeu a oportunidade do concurso. Então, você tem que ter isso em mente de sempre fazer sua prova com a regra no bolso. O que é que eu digo com a regra no bolso? Sabendo o tempo que eu tenho mais ou menos para cada disciplina, sabendo o tempo que, vou levar mais ou menos um tempo para fazer a redação, né, para construir os tópicos direto e indireto. Vou levar mais ou menos um tempo para passar limpo. Tenho aquele tempo que eu tenho que lançar as questões lá para remarcar a prova, né, no gabarito, passar para o gabarito, né, e tem mais ou menos 3 ou 4 minutos para cada questão. É bom você ter isso em mente, porque eu já vi muita gente boa perder o concurso inteiro porque vacilou no tempo. Agora, um amigo meu, faixa preta agora, disse, meu amigo, eu cometi um erro de juninho, um erro de iniciante, que foi? Vacilei no tempo. Quando eu olhei, perdi a prova todinha. Então, é importante ter isso. Então, vou colocar os pontos, os tópicos direto. Mesmo que eu não saiba o tema, eu vou fazer aquele esforço mental e tal, e vou jogando ali, ó. O máximo de informação. Pronto, esgotei. Não consigo tirar mais nada daí. Pronto, vou para os tópicos indiretos. O que é que tem a ver com o que ele perguntou, mas que tangencia o tema, pode dar um sobrevalor à minha nota. Eu vou lançando lá também. Beleza. Fiz isso. Calma, não passa ainda. Vai para a próxima questão, vai fazer alguma outra coisa. Porque quando você voltar, talvez ainda lembre de mais alguma coisa. Ou seja, é a importância de não jogar a toalha. Isso a gente também, quando treina para a prova oral, é do mesmo jeito. Porque na discursiva ainda é bonzinho, porque você ali tem aquele tempo de pensar, repensar, lançar os tópicos direto, pensar e parar e relacionar com outras. Na oral, não. Na oral você só tem um tempo de respirar e tem que soltar a pergunta. Aí o que muitos candidatos fazem? Sabe do tema, mas, excelência, eu não me recordo. E a gente fala direto, não joga toalha de primeira. Por quê? Provavelmente você sabe. Então, se não lembrar, vai tangenciando o tema ali, ó. Excelência, inicialmente trata-se desse instituto, tal, começa a falar, porque aí vai vindo, e de repente você ali... E às vezes até o examinador percebe e diz, sim, mas eu perguntei sobre isso. Calma, não se desespera, vai, porque às vezes chega. Se não chegar, você, pelo menos, deu o seu melhor, fez tudo que tem. Agora, não joga toalha de jeito nenhum, beleza? Eu acho que eu também, assim, eu tentei trazer uma... Sim, e o mais importante, né? Muitas vezes que eu fazia isso, que eu mesmo não sabendo e tal, e eu fazia essa técnica que eu te falei, mandava para ele retornava com uma nota boa. E eu, caramba... Veja se a gente joga essa toalha de primeira. Então, possivelmente, você vai encontrar com esses temas cabulosos, né? E ali, esses temas cabulosos, que às vezes vem uma pergunta ali, vem uma questão mais difícil, mais bem elaborada pelo examinador, ele faz de propósito, pô. Porque, assim, eu vou botar essa aqui que vai desestabilizar todo mundo. Geralmente é a primeira questão, desestabiliza tudo, você perde as outras questões que é até mais bobinha, tal, que você sabe, você fica emocionalmente abalado e perde tudo. Então, é preciso ter estratégia. Prova é muita estratégia. Como a professora falou aí, ela falou, pessoal, tem isso aqui, vocês podem fazer isso e tal. Fica atento a esses bizus, porque é muita bagagem, né? Muita trajetória, lidando com o aluno, vendo prova, vendo erro, ajustando e tal. Então, ela traz aqui pra gente o máximo de informações possível e a gente tem que ficar atento para estar fazendo o seu caderninho faixa preta aí, o caderninho faixa preta, com todos esses códigos, para colocar lá na semana, uma semana da prova, naquela reta final, você ir ali vendo seu caderno, lendo, relendo, repetindo, para ficar isso aí na ponta da caneta e poder soltar lá no dia. Beleza? A professora está com a senhora de novo aí. Beleza, querido. Então, assim, além da dica principal, né, que é a questão da leitura, então eu trago também outras dicas também, tá?
algumas aqui a seguir. Primeiro, né, buscar ao máximo compreender as regras da língua portuguesa, seus meandros e sua gramática. Por que eu digo isso, gente? Para a questão de você tentar entender, né, uma questão, seja de compreensão textual, seja de interpretação textual, até a pontuação influencia, minha gente. Até a pontuação influencia circunstancialmente, né, uma informação dentro do texto. Então, você entender, compreender essas regras da língua portuguesa, né, é super importante mesmo, né? Então, dentro de alguns textos, principalmente os textos mais técnicos, então, eles é que vocês devem ter esse olhar mais atento mesmo, né, para essas questões. Segunda dica, compreender figuras de linguagem. Eu não sei se vocês já perceberam, mas alguns concursos aí já estão tratando, né, com textos, por exemplo, que é de origem literária, textos literários. Então, assim, você não vai ficar só bitolado a textos técnicos, né, dentro de algumas áreas. Tem texto que, quando traz alguns textos para serem trabalhados dentro da prova, trazem texto que eu tenho e falo assim, de onde saiu esse texto, professor? Que negócio difícil, horrível a linguagem literária, professora. Eu não sei qual foi a prova, minha gente, eu não me recordo agora, mas que um aluno meu fez, que era aluno meu do pacote de correções, aí chegou para mim e falou assim, professora, pelo amor de Deus, que texto era aquele? Tinha palavra que eu nem sabia o que significava, né? Que não era de questão de teor técnico, não, tá, gente? Eram palavras dentro dessa visão mais literária mesmo da coisa, desse sentido figurado, enfim. E ele falava, caramba, tem questão que eu não sabia fazer, porque eu não sabia nem o que significava aquela palavra, naquele contexto, que era justamente dessa linha literária. Então, compreender figuras de linguagem é sempre muito importante, porque também traz para você uma certa vantagem na compreensão de textos, interpretação de textos também, tá? Então, conhecer essas figuras de linguagem é importantíssimo, sim, também, tá? Conhecer uma metáfora, né? Quando é uma coisa que é um simbolismo de algo, tem textos que vocês vão precisar dominar isso, tá? Até para poder fazer inferência sobre o pensamento do autor. Então, isso é necessário. É aquela questão, diferenciar fatos de opiniões, de visões de mundo, né, de percepções, saber fazer essa distinção, tá? Então, quando eu falo de fatos, eu estou me referindo à questão da análise objetiva. Então, estou tratando de compreensão de texto. Quando eu me refiro a opiniões, pontos de vista, eu estou me referindo à interpretação. É uma análise mais subjetiva do texto, tá? Tem que ter isso em mente. Terceira dica, diferenciar a linguagem literal da linguagem figurada, que tem essa terceira dica tem muito a ver com essa segunda que eu falei agora há pouco, né? Essa questão da linguagem figurada, o que é a linguagem literal. Quando eu falo de linguagem literal, eu falo de objetividade da informação, eu falo de fatos, tá? Então, análise de fatos mesmo. Então, a linguagem mais aquela baseada na objetividade mesmo, na literalidade mesmo da palavra, tá? E a questão da linguagem figurada é que tem a ver com essa questão mais digamos assim, mais subjetiva mesmo, mas que tem a ver com a opinião do autor, com a visão de mundo. Então, essas questões têm que ser muito bem, digamos assim, muito bem esclarecidas para vocês, para saberem analisar o texto na hora lá de resolver a questão, tá bom? Ter essa visão é sempre importante. Outra dica, saber identificar itens de coesão no texto, né? O portanto, o porquê, dessa maneira, assim sendo, enfim, além disso, saber quando algo que está posto no texto, se é uma consequência de algo, se é a causa de algo. Então, saber identificar esses tipos de coesão no texto é importantíssimo. Isso é através de quê? Do conhecimento das conjunções, dos termos, dos conectivos, né, textuais, que eles dizem muito a respeito disso, e eles trazem muito também para essa questão interpretativa, né, de certa maneira. Então, conhecer as conjunções, já dizia até um teórico que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o Fernando Pestana, gosto bastante, e ele fala muito isso, a questão de, gente, não importa o que aconteça, decore as conjunções, decore as conjunções. Vocês têm que saber disso, porque ajuda bastante, mesmo uma coisa que, a princípio, a gente fala, é decoreba, mas nos ajuda muito na hora de conseguir entender essas relações de sentido, né? Entender a questão, com que sentido foi usado aquele conectivo, que ideia está veiculando, né? Que circunstância ele está veiculando naquele momento, naquele item, naquele trecho, né? Então, assim, isso é importantíssimo, tá, gente? Saber identificar esses itens de coesão dentro do texto, para estabelecer as ideias, né, que fazem com que se relacionem as partes dentro do texto. Esse termo aí está se relacionando com a ideia de consequência.
Aí é uma ideia conclusiva, então tudo isso vai levar você também a entender o que está por trás do pensamento de um autor, tá certo? Quinta dica é compreender a coerência, tá? Quando a gente fala de coerência, muita gente fala assim, o que é um texto coerente ou incoerente? Vamos entender. A questão da coerência é quando o texto ele faz sentido, ele expressa ideias que se relacionam entre si e consegue fazer com que a lógica do texto ela flua, né, naturalmente, você consegue entender tudo que está ali veiculado. Por isso, um texto dito incoerente é aquele famoso texto, né, que não tem nem pé nem cabeça, ou não é pontuado devidamente, como eu falei para vocês. A pontuação, ela pode ser, assim, decisiva no momento de você conseguir entender uma informação dentro do texto. Um texto mal pontuado, minha gente, pelo amor de Deus, pode ser desastroso, pode até inverter uma informação. Então, ter muito cuidado com essa questão, tá? De coerência e incoerência textual. Outra dica é ler o texto mais de uma vez, até a Ariclenes falou, né, como ele faz, né, sempre com calma, dentro do possível, né, gente, nós temos uma questão, o tempo tem sido um grande adversário da gente, né, dentro dos concursos públicos, então a questão, assim, saber administrar o tempo é algo, assim, importantíssimo, né, como até a Ari falou, tem muita gente boa aí mesmo, muito tempo aí que está aí na estrada aí dos concursos, mas que muitas vezes derrapo por conta dessa questão da má administração do tempo, né? Sempre quando eu trabalho com meus alunos também na parte de correção de redações, né, no caso das discursivas, eu sempre falo muito isso com eles, gente, saiba administrar o tempo, saiba administrar o tempo. Até quando eles trabalham comigo os pacotes de correção, eu sempre mando uma folhinha de acompanhamento para eles mesmos acompanharem o tempo que eles levam para fazer cada texto, para eles irem ajustando. Eu digo, você tem que se ajustar dentro desse tempo, o tempo máximo que você tem que fazer um bom texto, esse tempo é suficiente. Não pense que além vai ser melhor. Não, tem que ser esse tempo. É desse para menos, porque senão você vai se prejudicar no decorrer da prova inteira, né? Então, tem que ter essa estratégia. Então, é ler o texto mais de uma vez, como ele falou, a questão de ler a primeira vez sem pretensão nenhuma, mas ler a segunda vez sabendo o que está buscando, já dá mais maturidade para desenvolver a questão, né? De certa maneira. Sétima dica, sublinhe ou circule, né, palavras-chave ou as ideias que fundamentam o texto, aquilo que eu falei até no início, né, já deve ter essa visão, né, de já ir circulando, sublinhando tudo que você achar que é necessário, né, que as palavras-chave mesmo que você acha que já tem a ver. E até uma dica que eu dou, minha gente, eu sempre falo com meus alunos também, como eu trabalho também com o pessoal, a galera aí do Enem, eu sempre que também o Enem é muito exaustivo, né, por conta de muito texto, aí eu sempre dou essa dica. Vão existir questões que possivelmente vocês nem precisem ler o texto, né? Eu falo para meus alunos. Então, o que é que a gente vai fazer, professor? A resposta vai cair do céu? Não, não cai do céu. Você tem que ter estratégia, como eu disse. Ao invés de ler logo o texto, lê logo a questão. Lê a questão primeiro. Lê as alternativas primeiro, que você já vai ter uma ideia do que você vai buscar no texto. E se precisa ir ao texto, realmente. Porque algumas questões, elas já trazem uma possibilidade de resposta até você ler no enunciado. Né? Eu digo isso dentro do Enem, tá, gente? Os concursos públicos, a gente sabe que é algo muito mais técnico mesmo. A minha nada é mais questão de interpretação, enfim, tudinho, mas assim, é uma dica também boa. Quando você lê logo a questão, sempre falo isso para meus alunos, quando você lê logo a questão, você vai para o texto sabendo o que você vai buscar. Eu acho que isso ajuda bastante, e isso me ajuda muito, né, nas provas que eu realizo. Então, assim, eu compartilho com vocês. Professora, a senhora falando essas dicas aí, eu fico lembrando aqui dos que aconteceu, né, nessas caminhadas. Uma das coisas que, assim, quem me deu uma virada de chave em mim foi o próprio Zeca, né? Zeca é formado em letras também pela UFPB, né? Aí eu disse, Zeca, dá umas corrigidas aí, pô, nas minhas questões discursivas aí, na minha peça e tal. Aí ele, não, eu vou corrigir. E o bicho procrastinando, já tinha até desistido. Aí uma vez, meu amigo, no final de semana, a gente numa reunião pesada do Ultimate, mais de 6 horas de reunião, aí acabou a reunião, tal, deu um tempo, de repente ele ligando pra mim, eu digo, cara, um bicho estava comigo agorinha, velho. Diz aí, negão, ele, ei, bicho, tu tá escrevendo pra tua mãe, é? Ele diz desse jeito. Eu disse, como assim, pô? Ele disse, meu irmão, o conteúdo jurídico tá impecável. Agora, bicho, tem que organizar as coisas. Ou seja, o que é que vinha acontecendo? Eu vinha treinando muito e nesse simulado, um atrás do outro, o que acaba acontecendo? Você acaba deixando de fazer algumas coisas, né? De obedecer algumas regras
que se você não prestar atenção, provavelmente você vai baixar sua nota por um vacilo, por uma bobeira. Aí os pontos que ele destacou para mim, que foi ele disse, Ari, sempre que tu tiver, sempre que for possível, ao invés de tu usar uma vírgula, pô, coloca um ponto, constrói um tópico simples, pô. Porque tu sai metendo vírgula, aí às vezes vai acabar dando um erro gramatical e aí acaba tu perdendo um ponto de bobeira, pô. Aí eu, caramba, é mesmo. Ou seja, hoje, quando eu vou construir lá, que eu digo que eu invisto logo tudo nas primeiras linhas, né? Eu construo só com tópico simples. Desenvolvo o tópico sem trocar sujeito, botar o sujeito para o final do verbo e tal. Não. Com simplicidade, vou. Sempre discurso direto. Tudo com discurso direto, exato. Isso. E pontozão lá. Meu amigo, ficou muito mais agradável de ler as minhas respostas. Até eu percebi, eu disse, caramba. E detalhe, eu tinha isso na mente, eu sabia disso, mas não estava praticando. O que é que acontece? Às vezes você sabe, a gente está falando aqui, e você não faz. Não faz porque diz, eu conheço aluno, meu amigo, porque diz assim, ó, lá na hora lá eu faço. E era a minha ideia, né? Eu dizia, não, pô, na hora eu ia fazer com muito cuidado. Não faz, pô, não faz. Se você não treina do jeito que vai ser lá, do mesmo jeito que meus alunos do jiu-jitsu. Não, professor, lá na hora eu falo, meu amigo, aqui no treino, nas condições normais de temperatura e pressão, você não está fazendo, você não vai fazer no dia da competição, não. Do mesmo jeito no dia da prova. Então, aprenda os códigos, pô, e quando for treinar, aplica, porque essa repetição mecânica vai trazer memória muscular e você vai fazer lá no dia. E outra coisa, a ideia da desenhar das letras, né? Ele circulou uma palavra que eu tinha escrito lá, assim. Ele disse, quem é Assis? Minha amiga tinha saído Assis direitinho. Isso foi um ponto alto da aula, porque ele disse, ei, bicho, tu tem algum problema? A gente tava com uma turma de discursiva, né, rolando. Aí eles têm algum problema de eu corrigir tuas provas lá, tuas redações lá no dia, para os alunos verem de tal jeito. Eu disse, não, pô, vai ficar irado. Ficou muito massa. Ou seja, ele trazia minhas redações, espelhava e dizia, ó, aqui tá o erro. Ou seja, conteúdo jurídico impecável, mas se você não tiver estruturado, não pegar esses códigos e aplicar, essas dicas aí são dicas de ouro, as dicas de $1 milhão. Lê o trecho mais de uma vez, sempre com calma. Meu amigo, às vezes o cara tá tão faixa preta e sabe do assunto da euforia, que aconteceu comigo no Espírito Santo em 2019, que é para vocês não fazer. Eu fiz, mas não é para fazer na prova. Eu peguei a primeira questão, olhei, falava sobre o conceito analítico de crime, a evolução do conceito de crime. Eu digo, coisa boa, isso aqui eu sei. Aí fui para a próxima. Não faz isso, pô. Então, se tu souber, vai lá e faz a questão todinha. Porque, assim, na próxima questão, se você não lembra ou não sabe, pode prejudicar toda a tua prova. Então, faz aquela, não se desespera, vai para a prova. Aí eu fui para a segunda, eu olhei, eita, eu sabia também. Perguntar sobre os G-Crimes, os princípios e tal. Fui para a terceira, sabia também. Aí isso dá euforia no cara, pô. Eu fiquei tão eufórico, ou seja, você vai saber, já sei de tudo, tal, não sei o quê. E ler o texto mais de uma vez vai fazer com que você não caia nisso. Por quê? A gente às vezes lê o texto, sabe da questão e já fica desesperado para querer soltar tudo e acaba deixando de pontuar em alguns pontos. Então, lê o texto uma vez, sabe a resposta, sei e tal. Vai ler de novo, pô. Se tiver tempo, claro. Sempre administrando aquela questão do tempo, né? É, professora? Isso mesmo. Até recentemente, eu tenho um aluno, ele já tá lá no Pará, para fazer a prova do PC Pará. Mas ele fez a PRF, fez PF, ele falou que o problema dele justamente é esse, ele fica muito afobado. E essa afobação é que traz o prejuízo depois. Ele até falou, professor, eu errei coisa que eu sabia. Eu sabia daquilo e eu errei. Aí eu falei, porque você foi afoito demais. Não teve a questão, não teve a frieza necessária na hora. Eu falei, tem que ter uma preparação, cara, antes da questão do psicológico mesmo. O seu maior adversário é você mesmo, é o tempo para administrar, são os seus piores adversários. Não tem tantos concorrentes lá, as centenas de concorrentes, não. Mas é você mesmo e o tempo que tem que saber administrar. Então, assim, essa questão tentar manter a calma, assim, e saber que, peraí, caramba, eu estudei isso, então eu sei disso. Então, colocar isso na cabeça e não se afobar, né, na hora. Não é muito afoito, muita sede ao pote, que realmente dá prejuízo depois.
Então, olha só. Então, continuando, tá? Então, a questão